Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 21, versículo 18 em diante. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a figueira sem fruto. Mateus 21, versículo 18. E diz assim a palavra: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Vamos orar a Deus para que Deus nos dê um discernimento sobre este episódio do ministério do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus de infinita bondade e de misericórdia, Senhor dos céus, Senhor da terra, nós te damos graças, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite, para ouvir a Tua voz, para aprender da Tua palavra, para crescer no conhecimento pleno da Tua verdade, pelo privilégio de podermos alimentar o nosso espírito com um alimento sólido, com o pão da vida, que é a Tua palavra, meu Senhor. Queremos crescer mais ainda no conhecimento, queremos edificar a nossa vida sobre um alicerce sólido, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Então ensina-nos mais ainda a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para que nós possamos Te servir da maneira que o Senhor se agrada. Não da maneira que agrada ao mundo, não da maneira que nos agrada, mas da maneira que o Senhor se agrada, em retidão de vida, em obediência à plenitude da verdade de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos os que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, Igreja Santa de Jesus Cristo, amados do Senhor, pedras que vivem. É muito precioso este episódio do ministério terreno de Jesus Cristo, porque veja que o texto sagrado diz que cedo de manhã, ao voltar Jesus para a cidade, Jesus havia acabado de pernoitar em Betânia, né? No versículo 17 diz isto, na casa do seu amigo Lázaro. E de manhã cedo, quando Jesus retornava para a cidade, ele viu uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Veja, sem sombra de dúvidas, o texto diz que Jesus teve fome. Mateus informa que ele teve fome, mas eu não creio que Jesus estava com fome naquele momento. Jesus havia acabado de pernoitar na casa de Lázaro, era de manhã cedo, e não tenho nenhuma dúvida que Lázaro não permitiu que Jesus saísse da sua casa com fome. Jesus deve ter se alimentado, deve ter tomado o café da manhã, e deve ter se preparado para seguir a sua caminhada em direção à cidade de Jerusalém. Mas na verdade, meus irmãos, quando nós discernimos a palavra de Deus espiritualmente, não segundo a lógica, não segundo a letra, então nós tiramos exemplos muito proveitosos e muito profundos que a Bíblia se nos apresenta. Na verdade, Jesus usou esta figueira aqui para transmitir aos judeus naquela época e a todos os filhos de Deus em todos os tempos, em todos os recantos da terra, uma grande lição espiritual. Porque quando Jesus viu uma figueira, Jesus sabia que aquela figueira não tinha frutos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Para Ele não era surpresa. Não imagine você que Ele foi lá pensando que tinha fruto e na verdade não tinha. Ele sabia que não tinha frutos.
Ele sabia que não tinha nenhum fruto naquela figueira, mas exatamente por ela não produzir frutos, exatamente por ela estar ali se apresentando de uma forma que era uma anomalia, porque, se você não sabe, a figueira, quando ela se mostra cheia de folhas, é porque ela já tem frutos. Primeiro a figueira produz fruto. Primeiro ela brota os frutos começam a brotar, e à medida que eles vão crescendo e vai chegando na época da colheita, aí ela começa a se encher de folhas. Então ali era uma anomalia, ela estava cheia de folhas, todavia não tinha frutos. Esta figueira sem frutos era na realidade uma símile do povo judeu. Os judeus daquele tempo, eles estavam vivendo exatamente como esta figueira aqui, coberto de folhas, mas sem nenhum fruto. Esta era a vida do povo de Israel. Eles tinham uma grande folhagem religiosa, né? Estavam cobertos de uma folhagem religiosa muito grande. Eles tinham os escribas, eles tinham as seitas dos fariseus, eles tinham todos os sacerdotes da sua religião mosaica, eles tinham os anciãos do povo. Os judeus, eles se vangloriavam, né, de serem rigorosos cumpridores da letra da lei, se orgulhavam diante de todos os povos de serem eles os adoradores de um Deus único. Eles se jactanciavam de dizer: nós somos filhos de Abraão. Na realidade, eles eram uma figueira cheia de folhagem, muita folhagem religiosa, mas nenhum fruto espiritual. O povo judeu não vivia uma vida de santidade, eles não viviam uma vida de justiça, eles não eram justos, eles não praticavam o amor ao próximo, não tinha esta possibilidade. Eles não mantinham nem mesmo uma fidelidade real ao nosso Deus. Na realidade, meus irmãos, eles viviam naquele tempo uma religiosidade estéril, uma religiosidade infrutuosa, como tem vivido também nos dias de hoje uma grande parte do povo cristão, uma grande parte do povo evangélico, uma religiosidade, uma espiritualidade apenas de aparência. Observe que um pouco antes, quando Jesus entrou em Jerusalém, veja por favor, um pouquinho antes, no mesmo capítulo 21, olha que recepção calorosa Jesus teve naquele momento. Versículo 8, é quando Jesus pegou aquele jumentinho emprestado, colocaram Jesus em cima do jumento, ele começou a entrar na cidade, olha o que aqui diz o texto. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Veja, Jesus em cima de um jumentinho, entrando na cidade, as multidões ali, eufóricas, né? Uma euforia exacerbada, e eles cortavam ramos de árvore, e eles estendiam as suas vestes pelos caminhos, para que o Senhor passasse sobre elas, e eles gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Todavia, meus irmãos, poucos dias adiante, aqueles gritos de euforia que dizia Hosana, transformaram-se em gritos de crucifica-o. Não precisou muito tempo, pouco tempo depois já mudou a tonalidade da voz, já mudou o sentido da voz. Na realidade, as palavras que o Senhor Jesus havia pronunciado para aquelas pessoas tinham sido totalmente em vão. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, havia entrado por aqui e saído por acolá. Por isso que eles estavam vivendo uma espiritualidade estéril. Era apenas uma coisa fantasiosa, era apenas uma coisa de aparência, viu? Até as lágrimas que Jesus derramou por Jerusalém foram derramadas em vão naquele tempo. No livro de Lucas, você vai ver isto, no capítulo 19, versículo 41. Aí você vai fazendo uma conexão do porquê de Jesus ter se dirigido àquela figueira para transmitir um grande ensinamento espiritual, uma grande verdade espiritual. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti
virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Veja, meus irmãos, por causa dessa religiosidade espúria, por causa dessa religiosidade vazia, por causa dessa espiritualidade apenas de aparência, Deus estava tão irado com a nação judaica, com o povo judeu, que a ira de Deus se manifestou não apenas em cima dos líderes religiosos, mas atingiu todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. Essas palavras proféticas aqui de Jesus, elas se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 da era cristã, o imperador romano chamado Tito, ele invadiu Jerusalém com todo o seu exército, ele cercou a cidade de Jerusalém, ele cercou todas as estradas que davam acesso à cidade e não permitiu que nenhum tipo de mantimento chegasse ao povo judeu. Ele queria realmente causar um massacre à cidade santa. A cidade ficou durante muito tempo completamente isolada, não chegava comida, não chegava água, e o historiador Flávio Joséfo, ele conta no seu livro A Guerra dos Judeus, que a fome chegou a tal ponto naquela época, eles ficaram com tanta fome, que algumas mulheres judias chegaram a devorar os próprios filhos. Chegaram a matar os próprios filhos para comer, porque não suportavam a fome. Extremo, né, de crueldade. Quer dizer, naquele tempo, a nação judaica era exatamente isso que a Bíblia mostra. Uma árvore muito grande, muito imponente, muito cheia de folhas, muito agradável aos olhos, todavia, sem nenhum fruto. Igual aquela figueira que Jesus viu, chamou a atenção de todos. Uma figueira bonita, muitas folhas verdes, uma aparência agradável às vistas, mas quando se aproximaram e examinaram meticulosamente a figueira, o que o Senhor Jesus constatou? Não havia nenhum fruto. Não havia nenhum fruto. Eles se consideravam a figueira importante. Eles imaginavam naquele tempo que todas as outras nações da terra eram como se fossem árvores secas, árvores infrutuosas, árvores sem nenhuma importância. Era desta forma que o povo judeu se dirigia a todos os gentios da terra. Então, Jesus usou a figueira sem fruto para dar, não apenas aos judeus naquela época, mas também para a igreja hoje, uma grande lição prática, e para ratificar aquilo que já havia sido profetizado pelo profeta Ezequiel muitos séculos antes. Você viu o que Ezequiel profetizou muitos séculos antes? Veja, por favor, no Velho Pacto, Ezequiel capítulo 17. Vamos todos conferir coisas espirituais com espirituais. Há uma profecia aqui de Ezequiel, que é exatamente aquilo que Jesus ratificou com o ensinamento da figueira. No versículo 24, o profeta disse assim: saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Veja, ele está fazendo uma profecia sobre Israel, sobre o que aconteceria com a nação judaica. Uma árvore alta, né? Uma árvore formosa, uma árvore verde. E Deus está dizendo: olha, eu abati a árvore alta. Esta árvore alta, esta árvore imponente, esta árvore era muito cheia de folhas, mas ela não tinha fruto. Não possuía nenhum fruto. Por isso que quando você volta lá em Mateus, volte por favor ao livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12. Veja os sintomas de quando um povo, uma nação, né, uma congregação vai se tornando como uma figueira sem fruto. Veja os sintomas como são interessantes. Versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Você vê,
como é que é uma religião estéril, como é que é uma religião apenas de aparência. Jesus olhou para dentro do templo, e o que Jesus percebeu? Que a casa dele, que era para ser uma casa de oração, havia sido transformada pelos judeus num covil de ladrões. Quando ele amaldiçoou a figueira, Jesus naquele momento estava condenando a igreja judaica a permanecer sem vida. Quando Jesus disse, nunca jamais nasça fruto de ti, Jesus estava condenando toda a religião judaica a permanecer infrutuoso, como ela tem permanecido até os dias de hoje. Não produz mais frutos. A sinagoga permanece aberta, está aberta em todos os lugares, mas o ensinamento que sai da religião judia tornou-se uma coisa de uma formalidade morta, não produz vida. A religião judaica, durante todos esses séculos, meus irmãos, não tem sido nada mais, nada menos do que uma figueira seca. Uma figueira morta, uma figueira que secou até as raízes. Mas é importante que você entenda que não tem sido diferente hoje com muitas igrejas chamadas evangélicas. Muitas igrejas estão aí, cheias de folhagem, muita folha verde. Uma coisa bonita, agradável às vistas, muita pompa, né? Se destacam pelos números de templo, muitos templos, né? Espalhados por todos os lugares, por todos os recantos, se destacam pelo hall de membros, tem muitos adeptos. Algumas se destacam pela influência que exercem dentro de uma nação, dentro de um estado, dentro de uma cidade. Às vezes tem uma influência política, às vezes elas apresentam uma influência financeira. Todavia, elas não têm apresentado a fé, o amor e a santidade. Então também são como figueiras secas. E o Espírito Santo do nosso Deus, ele tem deixado, meus irmãos, essas igrejas exatamente como uma figueira sem fruto. Espiritualmente, elas são igrejas infrutíferas. Elas têm um tronco da organização, elas têm o tronco dos seus concílios, das suas convenções, os seus galhos estão estendidos, elas estão cobertas de folhas, elas são agradáveis à vista, mas elas estão na realidade mortas. Ano após ano, elas vão se tornando cada dia mais decadentes. Esta mensagem do contexto deste episódio aqui com Jesus. E eu digo a você, meu irmão amado, que isto aqui nunca venha a ocorrer com o nosso ministério. Que nós nunca venhamos a ser como uma figueira sem fruto, uma figueira seca. Por quê? De que adianta ter milhares e milhares de pessoas congregando? De que adianta você ter um hall de membros, né? Com muita gente, uma igreja poderosa? De que adianta você ter uma cerimônia belíssima, um culto celebrado com muita pompa, templos luxuosos, muita riqueza de bens materiais, muitas pessoas se dizendo convertidas, se a graça de Deus não é pregada? Se as verdades fundamentais de Deus são ocultadas, se o evangelho não é proclamado, de que adianta? É como uma figueira seca. Muitas folhas, muitas folhagens, vigílias, círculo de orações, todos os dias muitas orações, muito coral, muita religiosidade exterior, mas nenhuma vida de santidade, nenhuma vida de temor reverencial a Deus, nenhum respeito religioso. Por quê? Se você usa o nome de crente, meu irmão, e este nome de crente não for justificado por uma vida de santidade, isto é uma ofensa a Deus. Para você dizer eu sou um crente em Jesus, você tem que justificar que é um crente através da tua vida. Isso não pode ser uma coisa apenas da boca para fora. Isso não pode ser apenas uma coisa de palavras que são lançadas ao vento. Se você se confessa um cristão sem viver uma vida cristã, isto é uma mentira. Isto é uma abominação a Deus e uma abominação aos homens. Isso é um ultraje contra a verdade, isso é uma desonra à verdadeira igreja de Jesus. Quantas são as pessoas que nós conhecemos, e você deve conhecer muitas delas, que têm apenas uma aparência de cristão, mas que na realidade não são cristãs, mas têm uma aparência de cristão, vive uma fé espúria. Elas demonstram, meus irmãos, uma total indiferença contra a verdade. Quantas pessoas você tem falado da graça de Deus, você tem usado a Bíblia, e elas se mostram completamente indiferentes à verdade de Deus.
mas elas se dizem cristãs, elas se dizem crentes em Jesus Cristo. São muito fervorosos em participarem de atos religiosos, mas na realidade são pessoas que nunca experimentaram o nascer de novo, nunca experimentaram o poder sobrenatural do Espírito Santo em suas vidas. Quantas pessoas que parecem árvores frutíferas, e você olha assim, vocês, opa, isto é uma árvore cheia de fruto, eu vou colher muitos seixos de figos. A sua aparência, as suas conversas, às vezes o seu conhecimento teológico. Às vezes são pessoas que conhecem muita coisa da Bíblia, mas que no final das contas não apresentam nenhum fruto espiritual. A igreja está repleta disso hoje. É o que você mais encontra hoje. Por isso que a igreja, ela não tem sido o sal da terra, ela não tem sido a luz do mundo. E se você observar, você verá que as pessoas deste tipo que eu estou citando para você, elas sempre são pessoas que atraem a atenção de outras pessoas. Era como aquela figueira que Jesus viu. Ela logo atraiu a atenção de Jesus, ela logo atraiu a atenção dos apóstolos. Tem pessoas que têm uma aparência, ela tem, sabe, uma coisa exterior que atrai as pessoas. As pessoas cuja espiritualidade é falsa, é infrutuosa, elas frequentemente se destacam. Elas sempre se destacam. Pode observar isso. Por que se destacam sempre, pastor? Porque elas não possuem a graça suficiente para viver uma vida de humildade. Elas sempre querem se destacar, elas querem sempre se apresentarem melhores e maiores do que as demais. Sempre procuram um lugar de destaque, elas sempre buscam usar títulos pomposos, elas estão sempre aspirando a ocupar altos cargos, elas sempre estão buscando ocupar cargo de liderança. Mas são pessoas que não andam vivendo uma comunhão íntima com Deus. Elas pregam, mas não vivem o que pregam. E tudo que elas fazem, meus irmãos, na vida espiritual, é somente no intuito de serem vistos pelos homens. Que era o espírito dos fariseus daquela época. Quantas são as pessoas que têm ouvido esta graça de Deus, têm ouvido esta verdade da Bíblia através do rádio, têm conferido, têm marcado os versículos, estão absolutamente convictas que é a verdade do Pai. Quantas que têm vindo a esta igreja, quantas que já fizeram o seminário teológico aqui da igreja, mas que não vivem a graça de Deus, não assumem a verdade de Deus. Elas querem apenas ter um conhecimento intelectual. O único objetivo delas não é agradar a Deus, não é viver a verdade, é depois se apresentarem como mais conhecedoras da Bíblia do que outros. Na realidade não dão importância à verdade. Eu quero mostrar para você algumas coisas que Jesus falou sobre esse tipo de gente. No livro de Mateus, capítulo 23, Mateus 23, versículo 5, olha o que é que o Senhor Jesus diz assim. Na minha Bíblia do altar está na página 41. O Senhor disse assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Olha só, praticam todas as suas obras com que finalidade? Serem vistas pelos homens, serem elogiados pelos homens. Eles buscam receber louvor dos homens, não o louvor de Deus. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. O mais grave de tudo é que normalmente as pessoas recém-convertidos, novos convertidos, eles são muito propensos, meus irmãos, a se sentirem atraídos por uma árvore cheia de folhas. Normalmente a pessoa que é nova convertida, aquela pessoa que não tem ainda uma experiência na vida espiritual, ela é muito propensa a se deixar atraído por aquilo que os olhos veem. Sabe, aquela pessoa que procura apresentar uma aparência de muita santidade. O novo convertido se deixa muito atrair por isto. Aquela pessoa que procura apresentar muita devoção a Deus, né? Muito trabalho. Ela procura se mostrar muito temente a Deus, mais temente do que todos os outros irmãos. Às vezes procura apresentar-se mais temente a Deus do que o próprio pastor da igreja. Se mostram muito generosos, às vezes demonstram muita humildade, muito trabalho, muito esforço. Pessoas que estão sempre se oferecendo para o que se necessita, mas acabam
fascinando os novos convertidos apenas pela beleza da folhagem. E só depois de um longo tempo, meus irmãos, é que os novos convertidos descobrem que confiaram na pessoa errada. E às vezes as consequências são trágicas. Às vezes o estrago é terrível. Às vezes os danos à vida espiritual você não imagina. Eu vou dizer uma coisa para você, por favor, meu irmão. Sempre que você vê uma pessoa se destacando das demais, sempre que você vê uma pessoa professando muita fé, muita confiança em Deus, muita humildade, muita santidade, olha, por favor, não imagine que aquela pessoa é falsa, não faça isto. Não se precipite e faça um julgamento assim. Faça exatamente como Jesus fez. O que é que Jesus fez? Ele foi até a figueira. Ele viu a aparência bonita, ele viu a folhagem verde, ele disse, vamos lá, venham comigo aqui, vamos até essa figueira aqui. E chegou na figueira e disse, você está muito linda, sua aparência é maravilhosa, aos olhos você me encantou, agora deixa eu procurar aqui, com muito cuidado, se você tem algum fruto. E o que é que a Bíblia diz? Não achou nenhum fruto. Nenhum fruto ele achou. Inspecionou cuidadosamente. Olha, meus irmãos, agora, se no dia a dia da vida as pessoas provarem que tudo aquilo que elas professam ser, elas são de verdade, então essa pessoa será uma grande bênção para Deus. Essa pessoa será uma grande bênção para a sua família, ela será uma grande bênção para a igreja, ela será uma grande bênção para os seus vizinhos, ela será uma grande bênção para todo mundo, para o mundo inteiro ela será uma bênção de Deus. Então veja que a Bíblia diz que Jesus, vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Ele se aproximou dela. Lembra-te, meu irmão, todos nós sempre seremos inspecionados pelo Senhor Jesus. Não imagine você que você vive a sua vida ao Deus dará. Deus sempre está inspecionando as nossas vidas. E se o Senhor não encontrar em você fruto, você será uma figueira estéril. Você será semelhante àquela figueira que o Senhor encontrou à beira do caminho. Se Ele não encontrar em você o caráter de Deus, uma fidelidade a esta verdade da graça de Deus, se Ele não encontrar em você uma fé verdadeira, uma fé genuína, um amor verdadeiro, porque há muita gente dentro da igreja de Jesus que tem um amor fingido. Há muita gente que diz que ama e odeia. Há muita gente que diz que ama, mas que na verdade deseja o mal ao próximo. São pessoas fingidas, são pessoas como aquela figueira, tem muita folhagem, nenhum fruto. Se o Senhor não encontrar em você um coração perdoador, um espírito misericordioso, uma pessoa cheia de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao teu pastor, fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, se Ele não encontrar essas coisas aqui na tua vida, meu irmão, então a tua frequência à igreja, o teu louvor, a tua oração, os seminários que você faz, a tua leitura da Bíblia, as pregações que você ouve, a tua participação no coro da igreja, cantando, tocando, participando de um coral, olha, tudo isto para Deus não passará de uma folhagem religiosa. Deus vai dizer, olha, mas esse aí só tem folhas. Muita folhagem. O povo judeu tinha tudo isso. Muita pompa, sabe? Muito cerimonialismo, muito sacrifício, muitas obras da carne, nenhum fruto espiritual. Olha, meu irmão amado, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai esperar fruto espiritual daqueles que já ouviram a palavra da verdade. Ele não vai esperar encontrar frutos naqueles que estão lá fora mortos em delitos e pecados. Agora pode ter absoluta certeza, Ele vai esperar fruto daqueles que já ouviram a sua palavra. Ele vai esperar fruto do pastor, Ele vai esperar fruto daquele que é professor da escola dominical, Ele vai esperar fruto daquele que ocupa um púlpito para celebrar um culto, para fazer uma aula de seminário. Ele vai esperar fruto daqueles que se prestam a cantar no coro da igreja, a fazerem parte de um coral, a tocar no louvor a Deus. Ele vai esperar fruto daquele que vem à igreja com Bíblia debaixo do braço, marca a palavra e diz, eu creio nesta verdade. De você, ele vai esperar fruto, e se você não apresentar fruto, você não é dos eleitos de Deus. Você não é dos eleitos. Da mesma forma que Jesus tinha o direito de esperar fruto de uma figueira que trazia muitas folhas,
Porque quando a figueira apresentava muitas folhas, é porque já tinha o fruto. Primeiro nascia o fruto, e depois vinham as folhas. Por isso, quando disse, opa, quando ele viu ela cheia de folhas, ele sabia que ela não tinha fruto, mas ele chamou os apóstolos exatamente para pegar aquela anomalia e dar uma lição espiritual. Então, da mesma forma que ele esperava encontrar frutos numa figueira cheia de folhas, ele também vai esperar encontrar fruto. Ele tem o direito, meus irmãos, de esperar encontrar frutos naqueles que estão vivendo uma vida e que se dizem filhos de Deus. Se você abre a sua boca e você diz, eu sou um filho de Deus, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um crente, ele vai dizer, então eu quero encontrar fruto na tua vida. Você tem que apresentar frutos. Pastor, e se não apresentar? Veja, por favor, no livro de João. João capítulo 15, 1 e 2. João 15, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Quer dizer, qual é o desejo de Deus? É que você produza frutos. Deus quer, meus irmãos, que a sua igreja seja uma igreja que produz fruto. Deus quer que você produza fruto de santidade, fruto de uma fé genuína, fruto de uma fé absoluta nesta revelação da graça de Deus. Ele deseja ver em você o fruto de uma fé sincera, a favor daquela fé que a Bíblia diz, de uma vez por toda foi entregue aos santos. Ele quer ver frutos, porque para isto foi que ele sacrificou o seu sangue, para isto foi que ele derramou a sua morte na cruz, meu irmão. Ele se derramou por inteiro no Calvário. Em Tito, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, por favor, versículo 11 em diante, o apóstolo dos gentios disse assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que ele predestinou, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Você vê? Então, o que Deus deseja? Ele deseja que nós sejamos um povo zeloso de boas obras. Um povo que produza frutos espirituais. Ele deseja que a sua casa seja chamada casa de oração, não covil de ladrões. Ele não quer que a sua igreja seja um antro de política, como muitas têm feito. Ele disse, não, a minha casa não é para isto. A minha casa é casa de oração. A minha casa não é para fazer politicagem. A minha casa não é para fazer comércio. A minha casa não é para enganar o meu povo. E quantas são as igrejas, meus irmãos, que têm fugido completamente destas boas obras para a qual o Senhor a predestinou. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda epístola aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17, ele disse assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Você vê? Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha, quando se introduz a política dentro da igreja, está se mercadejando a palavra de Deus. Está se fazendo comércio, é um grande comércio, e a mercadoria que está sendo negociada, que é a política, o dinheiro, é o povo. Isto é fazer comércio. Quando se promovem shows evangélicos, está se mercadejando a palavra de Deus. Pastor, mas um show evangélico está mercadejando a palavra de Deus? Está. Irmãos, a música sacra
Ela não foi criada para o entretenimento. Música sacra, ela foi feita somente para adorar a Deus. Não foi para ser apresentado em shows, não foi para que os homens sejam ovacionados. A música sacra, ela foi feita apenas para o louvor a Deus. Quando as igrejas promovem esse tipo de coisa, elas estão quebrando o mandamento de Deus com respeito ao culto. Elas estão usando o nome do Senhor em vão. Quando se reúne no evento milhares e milhares de pessoas, e ali vai ter apresentação de cantores que estão ganhando cachê para se apresentar, estão ganhando 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, muita venda de disco, as pessoas indo, pagando ingresso para assistir aquele show, ovacionar aquela pessoa que está ali se apresentando, que está cantando, que vai receber palmas e vai dar autógrafo. Olha, eles chamam isso de louvorzão, eu chamo isso de concerto para o cão. Um grande louvorzão, eu digo não, vai ser um grande concerto para o cão. Profeta Isaías, é o que você mais vê hoje, não é verdade? O que mais se faz hoje aí, o grande comércio da fé. Não imagine que comércio da fé é apenas as seitas que fazem com as suas correntes, não. Há muito comércio dentro da igreja evangélica também. Isaías capítulo 1, versículo 13. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Olha, meus irmãos amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha que essas palavras, que elas penetrem no íntimo do teu coração. Veja, aonde Jesus esperou achar fruto, a Bíblia diz, ele nada achou, senão folhas. Esperou encontrar fruto e não achou nada, senão folhas, diz a Bíblia. Esta expressão, senão folhas, significa senão mentiras. Na verdade, aquela figueira, ela estava apresentando uma mentira, porque quando se via uma figueira cheia de folhas, podia ter certeza que já tinha fruto, porque quando as folhas vinham, o fruto já tinha nascido, já estava pronto para ser colhido. Então, na realidade, ela estava apresentando uma mentira. Será que não é isto que tem acontecido hoje? Será que não é isso que o Senhor Deus tem encontrado na maioria das igrejas, em uma grande parte daqueles que se dizem povo de Deus? Será que não é? Por quê? Se uma igreja diz que Deus é soberano, meus irmãos, proclama que Deus é soberano, mas diz que o homem é quem decide, não é isto uma mentira? Será que isto não é uma mentira? Se diz que Jesus derrotou o diabo, mas conclama o povo de Deus a derrotar o diabo, não é isto uma mentira? Se você confessa que crê no Evangelho da graça de Deus, que acredita na nova aliança, mas você continua frequentando a igreja da lei, não é isto uma mentira? Se você diz que tem temor a Deus, mas você é uma pessoa que rouba, que mente, que dissimula, uma pessoa que não perdoa, se você é um mau marido, é uma má esposa, se você é uma pessoa que frauda, que sonega imposto, se você é uma pessoa que engana a Deus nos dízimos, engana a Deus nas ofertas, não é isto uma mentira? O Senhor procurou encontrar fruto, procurou encontrar verdades, e só encontrou folha, só encontrou mentira. Então a verdade é que, se você não vive uma vida espiritual verdadeira, genuína, o Senhor, quando for te inspecionar, Ele vai dizer: não encontrei nada, senão folhas, senão mentiras. E não se iluda, ninguém pode enganar a Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Ninguém pode zombar de Deus. Ainda no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20,
O Senhor usa o profeta e diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Olha, isso é muito importante, meu irmão. Uma pessoa que produz fruto, ela não pode chamar o mal de bem e o bem de mal. Ela não pode chamar a luz de trevas e a trevas de luz. O fruto espiritual conduz você a chamar o mal de mal e o bem de bem. Se você chamar de igreja aquilo que está patente, que é uma sinagoga de Satanás, isto é uma afronta a Deus. Você dá o nome de filho de Deus a uma pessoa que tem um caráter diabólico, isto é uma grave ofensa ao Espírito Santo. Você não pode inverter as coisas. Olha, meus irmãos amados, que nunca sobrevenha à tua vida aquilo que sobreveio à figueira. A sentença do Senhor foi dura: nunca mais nasça fruto de ti. Se o Senhor Deus não encontrar fruto da graça na tua vida, se Ele te inspecionar e não encontrar, se você viver a graça de Deus de uma maneira relaxada, se a graça de Deus não estiver presente em todos os aspectos da tua vida, no teu viver diário, olha, a tua condenação final será você viver eternamente sem desfrutar da graça de Deus. Esta foi a sentença que foi dada à nação de Israel. Naquele tempo foi uma sentença a toda a nação judaica. A nação de Israel, como nação, tornou-se uma figueira seca, uma figueira estéril, sem fruto. Mas nesta nova aliança, a sentença é dada a cada um individualmente. Ou você é uma figueira que produz fruto, ou você é uma figueira seca. E ele dirá: nunca jamais nasça fruto de ti. E eu quero terminar esta mensagem no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Lá no finalzinho, último livro da Bíblia. Versículo 11. São palavras do Senhor Jesus, quando dá revelação do Apocalipse a João. No versículo 11. Apocalipse 22. Versículo 11 em diante. O Senhor disse assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Você vê? Olha, meu irmão, quem é imundo, o Senhor diz, continue sendo imundo. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é figueira que produz fruto, o Senhor está dizendo, produza cada vez mais fruto ainda. Quem é figueira que não produz fruto, o Senhor diz, e nunca jamais nascerá fruto de ti. Você nunca produziu até hoje e nem vai produzir até o fim da tua existência. Esta é a verdade da Bíblia. Prepara-te, meu irmão, prepara-te, minha irmã, porque o Senhor Deus está se aproximando a cada momento, a cada instante de cada um de nós. Não adianta ter apenas uma folhagem bonita, não adianta você apresentar uma aparência religiosa, não adianta apenas uma aparência de piedade, não adianta apenas vir ao culto, ouvir o pastor pregar, trazer uma Bíblia embaixo do braço, marcar os versículos. Não adianta apenas chegar aqui, cantar, louvar, adorar, bater palmas. Não! Se você se restringir a tua vida espiritual a apenas isto, você vai ser como uma árvore, uma figueira cheia de folhas verdes, muita folhagem. Oh, eu conheço predestinação, eu conheço duas sementes, eu conheço a segurança eterna da salvação. Oh, eu sei que Jesus é Deus, eu sei que não há trindade, eu conheço o grande mistério da piedade. Mas se você não apresenta frutos espirituais, se você não é uma pessoa misericordiosa, se você não é uma pessoa perdoadora, se você não é uma pessoa paciente, benigna, se você não é uma pessoa de vida reta, se você não tem um comportamento exemplar na tua casa, no teu local de trabalho, como marido, como esposa, como filho, se você não tem um comportamento exemplar dentro da tua igreja, se você não respeita as autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida, tudo isso que você tem feito não vai passar de folhagens verdes. O Senhor vai dizer, olha, realmente muitas folhas.
muita frequência ao culto, muita leitura da Bíblia, muito conhecimento teológico. Olha, tirou nota 10 nas provas do seminário. Olha, conhece Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todavia, não encontrei nele nenhum fruto. Se a tua vida espiritual se restringe a cantar no coro da igreja, a tocar um instrumento, a assumir um púlpito e pregar uma mensagem, porque você sabe que há muitos pregadores que apenas pregam, mas não vivem. São exímios pregadores, encantam multidões, todavia são como uma figueira de folhagens verdes. Quando são examinados por Deus, não apresentam nenhum fruto. Absolutamente nenhum fruto. E estes ouvirão a dura sentença: nunca jamais nasça fruto de ti. Nunca jamais nasça fruto de ti. Eu queria que você fizesse um exame da tua vida hoje. Como é que você tem procedido? Se o Senhor se aproximar de ti hoje e fizer como fez com aquela figueira, se ele se sentir atraído por você e disser: deixa eu me apresentar, deixa eu me aproximar da irmã Maria, da irmã Socorro, da irmã Fátima, deixa eu me aproximar do irmão Joaquim, do irmão Sérgio, do irmão Carlos, do irmão Alberto, deixa eu me aproximar do irmão João Carlos, deixa eu me aproximar e ver se há frutos nessa figueira. Será que ele acharia fruto em ti? Ou ele diria: não achei nada senão folhas. Somente folhas. Coração duro, espírito que não é misericordioso, não é perdoador, às vezes uma pessoa vingativa, rancorosa, avarenta, caluniadora, fofoqueira, se diz cheia de santidade, mas vive uma vida cheia de diabolice. Como o Senhor te veria? O que ele encontraria na tua vida? Eu prego esta palavra, meu irmão, com temor e tremor. Eu prego esta palavra nessa noite, e esta palavra faz eu sentir um temor de Deus. Porque eu quero que o Senhor, sempre que ele se dirige a mim, ele não encontre somente folhas, mas que ele diga: poxa, está cheio de frutos, pronto para ser colhido, e frutos que dei para encher muitos cestos. Porque isso será para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Esta igreja, antes dela se preocupar com as folhas, antes dela se preocupar com a celebração, com a liturgia do culto, antes dela se preocupar com a beleza do templo, antes dela se preocupar com a música, com o coral e com tudo aquilo que compõe o culto a Deus, antes dessa igreja se preocupar com a pregação, esta igreja se preocupa em se apresentar a Deus como virgem pura para um só esposo. A preocupação maior desta igreja é que o Senhor possa vir, examinar a igreja e dizer: não tem apenas folha, mas ela tem frutos, muitos frutos para encher muitos cestos. O desejo de Deus e o desejo desse pastor é que a tua vida, meu irmão, apresente muitos frutos a Deus. Eu não quero que você viva uma vida espiritual apenas de aparência. Se você quer viver uma vida espiritual apenas de aparência, o teu lugar não é aqui. Nesta igreja só há lugar para figueiras que produzem frutos. Frutos espirituais, fruto do Espírito Santo, fruto de uma nova vida, fruto de uma vida transformada, fruto de uma vida regenerada. Esta igreja, ela tem que ser composta de pessoas que têm a coragem e a ousadia de viver a palavra de Deus. Homens e mulheres que não tenham vergonha de perdoar o próximo. Homens e mulheres que estendam a mão ao caído. Homens e mulheres que sejam misericordiosos. Homens e mulheres que tenham um devotamento verdadeiro a Deus, um temor espiritual. Homens e mulheres que sejam exemplo para os vizinhos, que sejam exemplo no local de trabalho, que sejam exemplos como marido, como esposa, como filhos.
para que o Deus da glória seja glorificado através da tua vida, meu irmão. Porque senão a sentença que o Senhor proferiu àquela figueira, que era uma sentença para a nação de Israel, será uma sentença para a tua vida individual. Nunca mais nasça fruto de ti. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Em nome de Jesus.